bem-vindos a mais uma live organizada pelo Ilus. Meu nome é Bruna, eu sou consultora do Ilus. Hoje nós vamos tratar do assunto do rebalanceamento do estoque no momento de crise de pessoal. Do YouTube, nós temos... eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, o cargo e a empresa, e também que vocês participem ativamente com perguntas, comentários, também respondendo perguntas de outros participantes. E sempre que possível eu vou interromper a live, trazer o questionamento de vocês e para a gente discutir. E também queria pedir para vocês acessarem aqui na descrição do vídeo, tem 2 links. O primeiro link é para inscrição na live, para que vocês possam receber esse material por e-mail. E o segundo link é para vocês responderem uma enquete de apenas uma pergunta, que a gente vai mostrar o resultado já nessa primeira metade da apresentação. Então, por favor, se vocês puderem responder o mais breve possível, a gente agradece. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a Beatriz Huber, a sócia-gerente do Ilus, com mais de 10 anos de experiência em capacitação e consultoria de logística e supply chain. A Bia também é palestrante em eventos do setor, é autora de artigos para revistas especializadas. Ela, sem dúvida, é uma grande especialista em logística e especificamente em estoque, e eu não tenho dúvidas que ela vai fazer uma excelente live apresentação para todos nós. Bia, gostaria de agradecer, primeiro, sua disponibilidade, também por ter me convidado a estar aqui com você e por termos construído esse material juntas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna. É um prazer imenso sempre trabalhar contigo, né? Você sabe. Bom, pessoal, ótima tarde para vocês. Espero que estejam todos bem, com saúde, né? Que é o que importa. E a pandemia chegou aí causando um estrago, né? Na nossa vida pessoal, nas empresas, gerando vários impactos em vários setores. E o que principalmente eu que pesquiso muito essa parte de estoque, o que a gente percebeu é que o estoque acaba sendo uma consequência disso tudo, né? Esses impactos acabaram gerando um desbalanceamento dos estoques. E aí a gente vendo os problemas causados nos nossos clientes, nas reportagens, nos cases que a gente foi acompanhando, a gente falou, poxa, vamos tentar estudar esse tema mais a fundo, porque o estoque ele acaba sendo uma consequência de vários problemas e ele acaba causando outros grandes problemas. Então, a gente resolveu fazer um grande estudo desse tema e construir um framework com base nesse estudo, para tentar organizar tudo que a gente entendeu e pesquisou. O Ilus, como uma consultoria especializada em supply chain, tem como principal desafio trazer soluções para os problemas dos seus clientes. E aí, usando essas metodologias de consultoria, a gente montou esse framework para tentar trazer alguns insights para o mercado. Tá? Então, no framework, a gente fez assim. Do lado esquerdo, a gente tem um pouco dos efeitos da crise, os efeitos da pandemia nos estoques. E esses efeitos, eles acabam virando um desbalanceamento. Tá? Então, algumas empresas estão enfrentando aí excesso de estoque, outras empresas estão enfrentando ruptura e outras empresas estão enfrentando os dois, dependendo do canal de atendimento, dependendo do produto. E esse desbalanceamento, ele já acontece naturalmente. É muito difícil a gente acertar qual é o nível de estoque exato que a gente precisa. Mas com essa crise, a gente percebeu um descolamento muito grande e o excesso e ruptura acabaram ficando muito maiores. Tá? E no lado direito do nosso framework, a gente está trazendo algumas ações para conseguir voltar ao rebalanceamento do estoque. Né? Como que eu vou voltar a esse rebalanceamento? E aí a gente percebeu que as ações, elas devem ser não só feitas por um gestor de estoques ou por um comprador pela área de suprimentos que repõe estoque, mas são ações que passam por diversas áreas da companhia. Vão além da área de operações, passam por marketing, pela relação com o fornecedor, relação com o cliente, gestão da cadeia como um todo. São temas multidisciplinares. E aí a gente tentou organizar, por essas classificações que eu acabei de falar, 18 ações para rebalancear o estoque. Então, eu vou começar mais ou menos a primeira metade da live. A gente vai falar sobre os efeitos e as causas desses efeitos que a pandemia trouxe aí para a gente, porque é importante a gente entender isso para embasar a segunda parte, que é um plano de ação, como é que a gente faz para reverter essa situação. Tá? E aí eu queria reforçar o pedido da Bruna, que é a nossa pesquisa. Né? A gente está fazendo uma pesquisa rápida, com apenas uma pergunta, que é: qual foi o principal efeito da pandemia sobre o seu estoque? Foi excesso ou foi ruptura?
Eu vou apresentar o resultado daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos a gente já apresenta o resultado dessa pesquisa para a gente entender e conseguir guiar melhor o nosso discurso aqui na apresentação, tá bom? Bom, quem está com problema de excesso de estoque está com um grande problema porque aumentou os seus custos, né? O custo do capital investido, o custo de armazenamento desse estoque, de movimentação, o custo de perda desse estoque, porque se for um estoque perecível, você pode estar perdendo esse material, write-off, enfim. E também você tem uma pressão no fluxo de caixa, né? Porque se você está com estoque é porque você não está vendendo, não está tendo receita, você já investiu nesse material, nesse produto, e você está tendo uma pressão no fluxo de caixa. Quem está com ruptura de estoque também está sofrendo com perda de vendas, porque não tem produto para vender, e pode sofrer um efeito de mais longo prazo, que é a perda do cliente. O cliente pode ficar insatisfeito por causa da indisponibilidade do estoque, e se ele encontra aquele produto de uma outra marca ou de um outro fornecedor, de um outro varejo, você pode acabar perder esse cliente para sempre, não só nesse momento. O que acontece? Tanto o excesso quanto o estoque, quanto a ruptura, acaba sendo uma ameaça à sustentabilidade do negócio. Tá? Então, realmente é um problema que a gente precisa resolver agora e pós-pandemia. E aí, o excesso e a ruptura de estoque, eles são uma consequência de várias variáveis, tá? E aqui a gente tentou resumir 3 grandes impactos para cada um desses efeitos. Então, em excesso de estoque, a gente vai falar de capacidade instalada, de redução da demanda e de restrição de escoamento. Em ruptura de estoque, a gente vai falar de restrições de fornecimento, redução de capacidade e aumento da demanda, tá? Então, respondam a pesquisa pelo QR Code, pelo link que está embaixo aí do vídeo, e aí a gente consegue mostrar daqui a pouquinho. Vamos começar aí com o excesso de estoque, então. Bom, a capacidade já instalada na cadeia, ela é um grande causador desse excesso de estoque, porque foi uma capacidade instalada, planejada para uma situação de não crise, né? Uma situação de não pandemia. Você já tinha estoques existentes no canal, estoque lá na extração da matéria-prima, no caminho dessa matéria-prima até uma fábrica, da fábrica até um distribuidor, os estoques estavam nos centros de distribuição, nos veículos, então você já tinha um estoque existente no canal para atender uma demanda que está lá na ponta, né? E além desse estoque que já existia, você tem uma capacidade de extração de matéria-prima, uma capacidade de produção já formada na cadeia, e não é trivial de ser desmobilizada, né? Até porque talvez nem faça sentido essa desmobilização por causa de um evento pontual, que é a crise que a gente está passando, né? A desmobilização de uma capacidade precisa ser feita com um pensamento mais estratégico de longo prazo. Então, você desmobilizar essa capacidade pode não fazer sentido no longo prazo, e também, se fizer sentido, não é uma coisa rápida de se fazer, você precisa de um tempo para fazer isso. E a capacidade aqui já está instalada, por mais que eu não precise de mais estoque, eu acabo gerando mais estoque com ela, porque assim eu diluo os meus custos fixos. Eu não consigo parar uma extração de minério de um dia para o outro, né? Eu não consigo deixar de colher uma plantação que foi plantada há 6 meses atrás. Então, essa capacidade que já está instalada, ela continua gerando estoques, mesmo que eu não queira mais esses estoques. Então, essa capacidade instalada e os estoques que já estavam na cadeia, eles geram o excesso de estoque quando o cenário muda e o meu planejamento não faz mais sentido para esse novo cenário. O que mudou nesse cenário de verdade? Assim, foi a redução da demanda, né? Então, quando a crise vem, a gente percebe uma queda no consumo de forma geral, não foi para todo mundo, não foi para todos os tipos de produto, mas, de forma geral, as crises trazem essa queda de consumo porque as pessoas ficam com grandes incertezas, não sabem se vão conseguir manter seus empregos, se vão conseguir financiar seu sustento por um tempo mais longo até passar essa crise. Então, você percebe uma queda de consumo, uma redução também da demanda externa, porque é uma crise global, né? Não é um acontecimento local, então você tem uma queda de consumo não só no Brasil, mas no mundo, o que reduz as nossas exportações. E além do bolo ter reduzido, a gente tem uma redução da fatia de cada
de cada empresa, porque você aumenta a concorrência, né? Onde você percebe que continuou uma demanda existindo, as empresas se deslocam para essa demanda e a concorrência aumenta, você reduz a fatia de mercado. Aqui a gente tem até 2 exemplos, que é a questão do aumento de e-commerce, né? Foi realmente muito grande, e também os fabricantes nacionais temendo a invasão de produtos importados, por causa do câmbio que está ruim para importar matéria-prima e a produção nacional acaba ficando mais cara, né? Então, a gente tem aí um efeito de redução de demanda que gerou um excesso de estoque. Acho que esse é o efeito mais intuitivo aí para todo mundo. E um terceiro grande efeito foram as restrições de escoamento, né? Os problemas logísticos, tanto nacionais quanto internacionais. Então, dentro de casa, a gente percebe um grande aumento da demanda de frete, bloqueios nas estradas, dificuldade de locomoção intermunicipal, restrições de motoristas por protocolos de saúde, restrições na força de trabalho nos armazéns. Então, essas restrições logísticas internas geraram uma dificuldade de escoamento do produto. Então, muitas vezes, você tinha estoque, mas não conseguiu fazer com que esse estoque chegasse no seu cliente por restrições logísticas. E essas restrições também foram externas, né, de exportação. Portos engargalados, essa questão do container foi um impacto que aconteceu logo no início, quando a gente percebia que os portos não estavam conseguindo desovar os contêineres que estavam chegando, principalmente na China, e a gente não, com falta de container no mercado, a gente não consegue fazer os transportes. Então, essas restrições de escoamento também geraram um excesso de estoque na etapa da cadeia que vai até a origem, né, do produto. Falando aí, então, da ruptura. A ruptura, primeiro eu coloquei um grande efeito que foi a restrição de fornecimento. Então, primeira causa da ruptura é a restrição de fornecimento. Por quê? Porque o seu fornecedor não conseguiu te atender, porque ele também tinha dificuldade de fornecimento. Porque ele teve que reduzir a sua capacidade produtiva, porque a força de trabalho estava com restrições, né? Protocolos de segurança, pessoas do grupo de risco, a gente teve que isolar, fazer escalas, né? Trabalhar escalas para que minimizasse o contato de diferentes turnos. Então, essas restrições do fornecedor reduziram a sua capacidade, e uma grande restrição também foi essa limitação de recursos financeiros. Então, muitos fornecedores tiveram dificuldade de financiar a sua produção. Isso tudo gerou uma redução do nível de atendimento do meu nível de fornecimento. As restrições logísticas, que foram lá, que eu acabei de falar, como uma causa de excesso do estoque, também é causa de ruptura no estoque, dependendo do elo da cadeia que a gente está. Se a gente está na origem, as restrições logísticas, elas geraram um excesso de estoque, porque eu não consegui escoar. Se eu estou no destino, as restrições logísticas geraram uma restrição de fornecimento, porque eu não consegui receber. Então, a gente tem esse efeito duplo quando a gente fala de restrições logísticas. Outra causa da ruptura de estoque é a redução da capacidade da nossa própria produção, da nossa própria operação, por causa da força de trabalho, né, que teve que trabalhar em escalas, regras mais rígidas de segurança e higiene, afastamentos, e também por restrições financeiras. Eu estou com uma pressão no meu fluxo de caixa, redução do faturamento, atrasos de recebimento, dificuldade de conseguir crédito no mercado. Isso tudo gerou a redução da minha própria capacidade, tanto de produção quanto de movimentação. E o terceiro ponto é o aumento inesperado da demanda de alguns itens específicos, né? De forma geral, a gente percebe uma redução, mas alguns itens específicos, a gente percebe um aumento que não foi previsto. Ninguém conseguia prever lá em fevereiro que o aspirador de pó ia aumentar 800% a sua venda na Ricardo Eletro, porque a gente percebeu mudanças no hábito de consumo que eram muito difíceis de prever, né? Eu mesma comprei um robô aqui, aspirador, salvou minha vida. Também fiz outras compras, como elásticos para fazer ginástica em casa. Se tivesse algum equipamento para cortar cabelo feminino, teria comprado também. Então, esses itens que surgiram com a mudança de hábito de consumo, né? As pessoas passaram a ter mais cuidados pessoais, adquiriram mais entretenimento em casa, mais praticidade na limpeza, conforto do lar, trouxeram uma demanda inesperada para itens
que não são rápidos de serem atendidos. Eu tenho uma cadeia mais longa, muitos itens são importados da China, que sofreu bastante. Então, isso tudo gerou uma ruptura do estoque. Tá? Bom, então, essa aqui foi minha introdução dos efeitos da pandemia aí no desbalanceamento do estoque. E aí eu queria abrir já para projetar o resultado da pesquisa. Quem quiser participar, participa logo. Bruna, você apresenta o resultado? Claro, pode projetar, Bia. Beleza, eu vou projetar aqui, vamos ver. Legal. Tivemos um número legal aí de participantes na resposta da pesquisa. E eu queria ressaltar, antes de comentar, que essa pesquisa não foi feita sob nenhuma metodologia científica, é apenas uma pesquisa de opinião para a gente entender qual é a situação enfrentada pelos participantes aqui da live, né? Então, pelo que podemos ver, na verdade, para quem está chegando agora e quem não teve acesso, a ideia da enquete era simples, né? Era só classificar entre esses dois lados do framework que a Bia acabou de mostrar para a gente, que são os dois extremos aí do desbalanceamento, que é a ruptura de estoque ou o excesso de estoque. E pelo que podemos ver, até o momento, nós temos 63% de ruptura, comparado aí com 37% de excesso de estoque, o que nos leva a crer que a maioria aqui dessa live, presente aqui na nossa apresentação, está sofrendo muito com essa falta de estoque, né, Bia? Que é muito crítico, porque a falta de estoque essa ruptura leva diretamente a uma perda de venda. E a perda de venda está relacionada com uma queda do faturamento, né, daquele faturamento previsto, principalmente para aqueles dias que eu tive a ruptura de estoque, e também eu tenho uma possível perda de cliente, perda de market share, que vai poder afetar negativamente a empresa, né, tanto a imagem dela quanto a longevidade do negócio. Mas, por um outro lado, o excesso de estoque também é muito crítico, né? Porque o excesso de estoque, como a gente sabe, é o custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade, que é o custo de capital que eu tô investindo em estoque, e também ainda tem um custo da perda, daquele estoque também por obsolescência também, ou, por exemplo, por depreciação, que é muito crítico em um momento de crise econômica, em que as empresas estão aí buscando cortes de custos, estão com pressão no fluxo de caixa. Então, a gente sabe que essas duas situações são realmente críticas, né, e são alertas para as empresas, por isso que a gente, inclusive, trouxe esse tema para discussão aqui, né, como rebalancear esses estoques que andam desbalanceados na crise, e a Bia vai trazer agora algumas ações bem práticas, né, de como tentar rebalancear esses estoques. E só para finalizar, eu queria falar que a gente está vendo aí que os números estão dinâmicos, as pessoas estão respondendo, então a gente vai deixar a enquete disponível para vocês até o final da apresentação, e quando a gente for enviar o material, a gente vai colocar o resultado final da pesquisa. Obrigada, Bruna. Para mim é uma surpresa, né? Na verdade, eu estava esperando que a gente tivesse mais excesso de estoque do que ruptura, porque a gente vem ouvindo que a demanda está caindo, enfim, que o consumo reduziu. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que aqueles que estão com ruptura estão sentindo maiores dores, né? E imagino que sejam as pessoas que estão buscando mais conhecimento e que estão assistindo a gente aqui. Porque o que acontece? Deixa eu até voltar aqui na apresentação. O excesso de estoque é um problema? Mas a gente está vivendo um momento histórico de redução da taxa Selic. Então, a gente está com uma taxa Selic muito baixa, o que reduz as taxas de juros e reduz o custo do excesso do estoque. Esse excesso que está aí no mercado, ele não está com um custo tão alto quanto a gente tinha historicamente. Isso faz com que o impacto da ruptura seja muito maior no bolso das empresas, nos sentimentos das empresas, né? Então, o custo de estoque ele é formado pelo custo de oportunidade do capital, que está caindo, e pelo custo da falta desse item. Quando eu tenho ruptura no meu estoque, eu tenho o custo da falta, que é a margem que eu deixo de receber, que é o cliente que eu perco, o market share, a imagem da minha empresa. Então, isso está impactando muito mais o dia a dia aí das empresas do que o excesso de estoque. E aí, agora faz sentido esse resultado, né, dessa participação das pessoas colocarem mais ruptura como a maior dor, como o maior problema da pandemia hoje, né? Vamos seguir aqui. Bom, feita essa contextualização
né, do desbalanceamento do estoque e o que causou esse desbalanceamento, agora a gente tem algumas ações aí para tentar ajudar todo mundo no rebalanceamento dos estoques. E como eu comentei, a gente classificou essas ações em diferentes áreas da companhia: operações, marketing, fornecimento cliente, cadeia e algumas ações multidisciplinares. E a ideia é a gente passar rapidamente por cada uma delas, apesar da gente ter conteúdo para caramba sobre cada uma. Acho que dava para a gente montar uma live para cada uma dessas 18 ações, mas infelizmente eu tenho pouco tempo aqui, então eu vou passar rapidamente por todas elas e depois não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no nosso site, e lá a gente vai postar vários conteúdos sobre isso, porque essa nossa pesquisa gerou muito conteúdo. E aí, à medida que a gente for avançando e recebendo o interesse de vocês, pode ser por meio desse chat aqui ou por meio de interações nas redes sociais, a gente vai disponibilizando esse conteúdo para vocês, tá bom? Bia, antes de você começar, eu queria trazer uma pergunta aqui do Leonardo Rocha, até para ver se o pessoal se anima e faz mais perguntas, né? E ele está trazendo uma pergunta técnica que eu acho que tem a ver com esse seu primeiro ponto de revisão dos parâmetros e talvez você possa até no seu discurso já responder. Então, o Leonardo está perguntando qual é o cálculo do ponto de ressuprimento ou ponto de reposição, depende do consumo médio do lead time de compras. Como eu vou calcular esse lead time com fornecedores diferentes a cada mês? Eu devo utilizar a média? É a pergunta mais técnica dele. Perfeito. Como é que é o nome dele? Oi? O nome? Leonardo Rocha. Perfeito, Leonardo. Eu acho que é um bom gancho aqui para a gente. Então, vamos lá. Em operações, o primeiro ponto é a revisão dos parâmetros, tá? E os parâmetros, eles impactam exatamente isso que você falou, Léo, da questão de quando que eu vou fazer o meu ressuprimento do meu estoque, né? O ressuprimento, ele vai ser uma consequência do tempo que eu preciso para o meu pedido chegar e também do quanto eu espero que eu vou consumir até o meu próximo recebimento, como você falou. E esse tempo, o ideal é você fazer uma média, mas uma média ponderada, né? Então, se você pede um volume grande de um fornecedor e um volume menor de um outro, você vai esperar um lead time maior do primeiro e um lead time menor do segundo, tá? Então, esse é um ajuste. Mas o ponto que eu queria trazer aqui para a nossa live é que esse ajuste dos parâmetros, ele vai precisar de uma revisão muito maior. Você não pode simplesmente olhar esse lead time hoje e parar de recalcular ele no momento de crise que a gente está vivendo agora, porque os fornecedores, eles não estão conseguindo atender sempre da mesma forma, né? Eles estão se adaptando junto com a gente. E aí, à medida que eles mudam esse lead time, eu preciso acompanhar essa mudança para revisar os meus parâmetros de estoque e de ressuprimento. Tá? E aí o lead time é só um dos exemplos de parâmetros. A gente está falando de vários outros, como, por exemplo, o consumo. Então, a gente viu uma mudança no comportamento do consumo, como é que e eu preciso acompanhar essa mudança de uma forma mais rápida. Não posso esperar a minha próxima previsão ser daqui a um mês para eu atualizar a minha necessidade de ressuprimento, porque daqui a um mês o contexto já mudou totalmente e a demanda já é outra. Tá? Então, revisar esses parâmetros dentro dessa nova realidade com maior frequência é muito importante para eu conseguir rebalancear meus estoques. E um outro ponto interessante é que eu posso tentar, de alguma forma, controlar esses parâmetros. Então, se eu chegar mais perto do meu fornecedor e conversar com ele, entender os problemas que ele está tendo, talvez eu consiga, de alguma forma, reduzir o lead time ou entender melhor o lead time dele para ver quão incerto é esse lead time que eu estou recebendo. Então, tentar, de alguma forma, entender as causas das mudanças desses parâmetros para a gente conseguir ter algum tipo de controle. Tá? Uma segunda ação e operação é a rápida reação à demanda. Então, é muito importante que a gente consiga acompanhar a demanda de uma forma mais qualificada, ou seja, de uma forma online, entender a demanda de uma forma mais granular. Né? Eu tenho que entender a demanda de cada região. Eu tenho que entender o comportamento da demanda com impactos de variáveis externas. Qual é o impacto da Covid na minha demanda? Né? Então, isso vai ser importante para eu conseguir reagir rápido e ajustar os meus estoques. Preciso reduzir
meu horizonte de planejamento também. Então, não só acompanhar a demanda mais rápido, mas também forçar toda a estrutura para conseguir reagir mais rápido. Então, eu preciso reduzir o meu horizonte de planejamento e fazer reuniões de planejamento semanais, no mínimo, para conseguir acompanhar essa velocidade, as mudanças que estão acontecendo hoje. E uma forma de fazer isso é investindo em tecnologia, né? Não só tecnologia, mas processos, mas tecnologia é muito importante para eu conseguir acompanhar a demanda de forma mais rápida e reduzir o meu horizonte de planejamento. Tá? Aí, Bia, só para a gente fechar esse ponto da rápida reação à demanda, eu só queria levantar para o pessoal que a nossa primeira live, né, foi sobre de planejamento de demanda para uma nova realidade, foi feita pelo sócio-diretor Leonardo Giulianelli e o consultor Henrique Alvarenga. Ela está disponível no nosso YouTube, no nosso canal, e ela entra bem a fundo nessa questão de planejamento de demanda, em reduzir o horizonte de planejamento, também trazendo aí ações práticas para lidar com isso, para alterar esse horizonte aí no curto prazo. E para o pessoal da previsão, essa live dá uma super dica de em que momento eu posso considerar que, a partir de agora, eu posso voltar a uma metodologia mais estável, né? Eu consigo seguir daqui para frente de uma forma mais calma, mais serena, não preciso ficar reagindo o tempo inteiro, né? Eu imagino que usar o histórico da demanda já não seja mais possível nem para um pós-crise, mas nessa live a gente entende mais ou menos quando é que a demanda voltou a se estabilizar e aí eu já consigo acompanhar de forma mais calma. Bom, e aí a terceira grande ação aí dentro de operações é ajustar a capacidade. Primeiro, aos novos protocolos de segurança, né? Imagino que todos já tenham feito isso, são as escalas de trabalho para tentar reduzir o contato, as aglomerações e acompanhar a evolução da infecção na sua equipe. E tem outras formas de ajustar a capacidade se meu problema for, por exemplo, que eu estou com capacidade ociosa para esse momento, eu posso aplicar férias coletivas, banco de horas, posso realocar algumas linhas de produção, né? Então, se eu estou produzindo muito de um item, que eu estou vendo que a demanda não está acontecendo, eu posso tentar focar num item que eu estou com demanda hoje e jogar no certo, né? Então, alocar essas linhas, fora produzir novos produtos que antes eu não produzia. A gente viu aí várias empresas de cosmético passando a produzir álcool gel na própria linha, já existia. E aumentar a capacidade de estocagem. Acho que isso é um item importante, porque a gente vai falar mais para frente, mas a gente está falando aí de nacionalizar fornecimento, de aumentar estoque de segurança, né? Isso pode gerar uma necessidade de aumentar a capacidade de estoque aqui no Brasil. Bom, vamos voltar aqui. Então, aquele slide que apareceu eram alguns exemplos que a gente encontrou, mas infelizmente não vou conseguir mostrar. Se aparecer algum exemplo que a gente acha muito interessante, a gente até abre para vocês. Marketing é uma outra área que pode ser aliada aí no rebalanceamento dos estoques, tá? Porque muito do que a gente fala de estoque é a consequência de decisões de portfólio, de preço, de praça, de promoção. Então, isso tudo impacta o estoque, isso tudo é marketing. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a otimização do portfólio, tá? Porque enquanto há pouco tempo atrás ter muito SKUs poderia ser um diferencial, hoje o consumidor, né, hábito atual, estou falando agora crise e pandemia, o consumidor ele não quer muitas opções, né? Ele quer entrar no site de um supermercado e vai comprar o que ele já está acostumado a comprar, porque ele não vai tocar o item, ele não vai conseguir ver a embalagem para decidir entre um item novo e um item que ele está acostumado a comprar. Ele vai comprar aquele que é o certo. A gente está fazendo assim. Então, é importante que as empresas percebam rápido isso e foquem na produção daqueles itens que estão com demanda agora. Então, focar nos itens com maior demanda e retorno, atentar para a mudança no comportamento de consumo. Então, enquanto antes eu vendia embalagens individuais para um lanche na escola ou para o coffee break no trabalho, agora não faz mais sentido, né? As pessoas estão consumindo embalagens familiares dentro de casa, então eu preciso entender o comportamento dessa mudança, a mudança do comportamento do consumo para ajustar o meu portfólio.
identificar aqueles itens estratégicos que vão me manter no mercado, que vão me sustentar no mercado até o pós-crise. Novos mercados. Preciso buscar novos mercados, buscar novos canais, novos nichos, né? Então, se algum canal que eu tinha morreu nessa pandemia, eu preciso buscar outros, como restaurantes físicos tiveram que buscar formas de atender o consumidor via delivery. Preciso expandir a minha abrangência geográfica por meio do e-commerce, preciso exportar, né? Buscar novos mercados. E ajuste de preço. Eu posso oferecer descontos para escoar estoque, também posso aumentar o preço para evitar alguma ruptura. Não posso aumentar muito, porque isso pode afetar a minha imagem, né? Vide aí o que aconteceu no início da pandemia com álcool gel, então não posso aumentar muito o preço também, mas eu posso trabalhar um pouco o preço para reequilibrar os meus estoques. E posso também combinar ações de preço com prazo de pagamento. Eu posso oferecer um produto agora para pagar depois. Outras ações invertidas também estão acontecendo, dos consumidores comprarem antes para consumir depois. Né? A gente pode trabalhar aí com preços, prazos. São ações de marketing que vão impactar o estoque também. Vamos falar agora sobre a relação com o fornecedor. Tá? Primeiro ponto que eu queria falar nesse tema é que você precisa conhecer muito a sua cadeia de fornecimento. Tá? Então, você tem que entender quais são os itens que você compra e identificar todos os fornecedores desses itens e a importância desses itens. Tá? E também identificar os fornecedores dos fornecedores, porque só assim eu vou entender o risco de atendimento de cada item e vou conseguir me concentrar naqueles itens que são mais importantes para mim. Tá? Então, eu preciso entender os níveis de risco. Então, quando o Léo, que interagiu com a gente, falou que tem 2 fornecedores do mesmo item, isso é uma estratégia muito boa, dependendo do item que a gente está falando, né? É importante a gente ter um principal, que é aquele plano A, onde eu consigo o melhor preço ou melhor serviço, dependendo do meu foco, e um outro que que atue junto para conseguir me atender. Desenvolvimento de alternativas. Eu acho que antes de você passar para o próximo, a gente podia mostrar o exemplo do mapa de cadeia de fornecimento. Eu acho bem interessante. É verdade. Esse caso é ótimo. Fala aí, Bruno. A gente buscou esse caso da TechCrunch, que é um site aí super reconhecido de tecnologia, e eles trouxeram à tona essa empresa, a Ascent Compliance, é uma empresa canadense de gerenciamento de dados de supply chain, e eles identificaram a oportunidade durante a pandemia de construir um aplicativo que, na verdade, é gratuito, né? Não é só para os clientes deles, eles estão disponibilizando para todo mundo, justamente para fazer esse mapeamento da cadeia de fornecimento de fornecedores e mapeando os riscos relacionados ao coronavírus nesse caso. Então, o aplicativo funciona basicamente da seguinte forma: as empresas têm que importar uma base de dados de lista de material, lista de suprimentos, com detalhamento da localidade desses fornecedores, e o aplicativo faz um cruzamento dos dados com os dados da OMS, os dados aí de pontos ativos de Covid pelo mundo. Então, a gente consegue até ver nessa imagem que o aplicativo já traz em formato de mapa, né, a localidade desses fornecedores, um mapa de calor, em que os círculos mostram quanto maior o raio desses círculos, demonstra que eles têm mais risco, né? E também nessa tabela a gente consegue ver que por país eu tenho a quantidade de casos de coronavírus, a quantidade de fornecedores que eu tenho nessas localidades, e o aplicativo já faz uma classificação de risco aí de disrupção, classificando aí de risco pequeno, médio e alto, e já dá uma alternativa de ação. Aí eu só queria ressaltar que essa figura que a gente colocou está com uma atualização antiga, né, dos números de casos de Covid, mas eu entrei hoje no site deles e está funcionando, inclusive eu deixei o link aí na apresentação, caso vocês queiram acessar, estejam curiosos e queiram testar, né, fazer esse mapeamento dos fornecedores e dos riscos nesse aplicativo. E também outro ponto interessante é que o aplicativo vai sendo atualizado, né? Então, caso eu tenha alerta de uma segunda onda, por exemplo, de Covid, uma segunda onda de aumento de casos de Covid, esse aplicativo já poderia alertar, né? Alguma localidade que hoje está com a situação um pouco controlada, a gente sabe que
a qualquer momento pode ter uma outra disrupção. Então, esse aplicativo é muito interessante para mapear esses fornecedores. Obrigada. Bom, e aí o segundo ponto é o desenvolvimento de alternativas. Então, buscar fornecedores para um atendimento emergencial quando o meu fornecedor principal não conseguir atender, buscar alternativas para itens mais estratégicos de fornecedores que tenham um nível de serviço melhor e dar preferência para fornecedores nacionais, né? A gente está vendo várias reportagens aí falando da importância de nacionalizar o fornecimento, principalmente nesse momento de tanta incerteza nos tráficos globais, né? E o terceiro ponto é buscar por serviço. Tá? Então, para eu conseguir melhorar o balanceamento do meu estoque, é importante eu melhorar o meu fornecimento. Então, como é que eu posso fazer isso? Aumentando a frequência, por exemplo, de recebimento. Receber lotes menores, reduzir lead times. Isso vai reduzir a minha incerteza, que já está grande, para eu conseguir reagir melhor à demanda, reduzir os meus horizontes de planejamento. Tá? E aumentar a confiabilidade, aumentar a informação. Aqui eu acho que vale até comentar um outro caso, que é um caso da Intel. No ano passado, hoje faz exatamente um ano, inclusive, eu participei de uma visita externa, né, que o ILOS promove, que é a missão internacional. Essa que eu participei foi nos Estados Unidos no ano passado, e uma das visitas foi para a Intel. E aí lá eles contaram um caso que eu até escrevi um post, depois vocês podem procurar lá no nosso site. Eles descrevem um caso de relacionamento com o fornecedor. Então, o que eles falaram? Que, assim, os fornecedores mais estratégicos, né, eles identificaram aqui, são 13 fornecedores de produtos muito estratégicos para eles. Eles fizeram um acordo do tipo, olha, eu ainda não sei quanto vai ser a minha demanda daqui para frente, tá? Eu não sei quanto vai ser exatamente, mas eu tenho certeza que para esse conjunto aqui eu tenho demanda. Então, para esse volume, eu tenho certeza que eu vou comprar. Agora, esse volume extra de 20% é provável que eu compre, mas eu não tenho certeza ainda. Então, o que eu vou pedir? Eu peço ao fornecedor que você produza todo esse volume, inclusive os 20% que eu não tenho certeza se eu for comprar ou não, mas se eu não comprar esses 20 lá na frente, eu pago para você o custo de produção dele, não vou pagar só a margem, mas eu pago o custo de produção e libero você para vender esse material para outro cliente, ao preço que você quiser. Entendeu? Então, você, de alguma forma, faz algum tipo de acordo com seus fornecedores para melhorar a confiabilidade de recebimento daquele produto, daquele material que é estratégico para você. Isso é muito importante, porque se você não recebe esse, o produto estratégico é aquele que, se você não recebe, você pode acabar com o seu negócio. Então, é importante a gente ter iniciativas desse tipo. Tá? Bom, voltando aqui, então, para nosso super framework, e falando da relação com o cliente. Tá? Então, a gente já falou da relação com o fornecedor, agora a gente vai para o outro elo da cadeia, que é a relação com o cliente. E aí, o primeiro ponto é a clusterização. Eu preciso segmentar a minha base de clientes e entender a importância de cada segmento para o meu negócio. Porque não faz sentido eu atender todo mundo da mesma forma. Se eu fizer isso, eu posso estar atendendo alguém que é importante para mim de uma forma ruim e posso estar atendendo além das expectativas de alguém que não é importante para mim. Não faz sentido eu fazer isso. A gente está no momento de focar no que é importante. Então, eu preciso entender meus clientes, segmentar o mercado, identificar a importância de cada segmento e também identificar a expectativa de cada segmento. Então, para alguns segmentos, às vezes a expectativa é disponibilidade de estoque. Eu preciso ter certeza que você tem estoque aí, por mais que você demore para me entregar. Em um outro segmento, a disponibilidade não é tão importante, mas é importante que eu receba rápido. E isso vai gerar algumas decisões internas para mim. Se eu quero focar naquele segmento que a disponibilidade é mais importante do que a velocidade, então eu centralizo os meus estoques e mantenho ele no lugar que eu garanto a disponibilidade.
Se eu vou atender um segmento que a velocidade é mais importante, eu preciso deixar o estoque mais próximo dele, eu vou acabar descentralizando e isso vai gerar mais incerteza, o que pode gerar mais ruptura. Então, entender os segmentos que eu quero atender e o que eles esperam é muito importante para eu conseguir gerenciar, tomar decisões em relação aos estoques e rebalanceá-los, tá? Bom, o segundo ponto é a diferenciação por serviço. A gente está vivendo um momento que muitas empresas estão tendo dificuldade, né? E dificuldade gera oportunidade. Se eu entender a necessidade de um cliente e perceber que não está sendo atendida pelo meu concorrente, ali pode ser uma oportunidade de eu conquistar aquele cliente daqui para frente. E vou sair dessa crise muito mais fortalecido, com market share maior. O terceiro ponto é chamar o cliente como parte da solução. Então, do mesmo jeito que eu preciso me juntar ao fornecedor para ter menos incerteza do meu fornecimento, melhorar minha comunicação, melhorar minha visibilidade, é importante eu fazer esse movimento com o cliente também. Eu preciso ter maior visibilidade da minha demanda da ponta, juntar com ele para me planejar melhor, né? E muitas vezes a gente toma algumas decisões achando que isso é o que o cliente quer e esquece de perguntar para ele, né? E aí a gente viu algumas iniciativas falando agora como consumidora final, dos mercados perguntando para a gente, se não tiver aquele item que você me pediu, você aceita substituir? Isso já é uma pergunta, olha, provavelmente pode acontecer de eu não ter um item ou outro. A solução seria substituição, você aceita? Não, às vezes o cliente, para ele, é melhor não substituir, não receber, do que substituir e receber algo que não faz nenhum sentido para ele, né? E também é importante comunicar, quando eu prestar algum tipo de serviço, comunicar isso, para o cliente entender que ele foi atendido de uma forma diferenciada. Aqui a gente também teve live, Bruna, que pode ajudar, né? Isso, teve a segunda live de Customer Service, também do Leonardo Giulianelli e do Henrique Alvarenga, e eles falaram muito sobre todos esses 3 pontos levantados por você, e o material está bem completo. E aí, Bia, eu também tinha um segundo recado, que eu queria agradecer muito a participação do Leonardo Rocha, mais uma vez, do Marco Veronese, do Júnior Negreiro, que eles estão participando ativamente aí do chat, trocando ideias juntamente com o nosso sócio executivo do Ilus, o Leonardo Giulianelli. Que legal! Depois eu quero ler esse chat, tem alguém salvando aí para mim, né? Quero ler até para ajudar no desenvolvimento das nossas próximas pesquisas. Beleza. Vamos lá, vamos avançar aqui. Cadeia. Então, aqui eu tenho algumas iniciativas de gestão da cadeia de suprimentos como um todo, tá? Então, primeiro ponto, mapeamento da capacidade da cadeia. Eu preciso entender como é que estão os estoques de cada elo da minha cadeia, tanto da origem do fornecimento, quanto do meu cliente, para eu entender, só assim que eu vou conseguir entender o risco de ruptura como um todo, né? Não o meu risco, mas o risco da cadeia. Onde é que está o problema? Né? O problema está antes, o problema está depois. Como que eu vou resolver isso? Essa estimativa de estoque é um ponto importante quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimentos. E não só o estoque, mas também a capacidade de gerar estoque, né? A capacidade de produção e a capacidade de armazenamento de cada elo. Acho que aqui você também gosta desse exemplo, né, Bruno? Sim. Tá aqui. Vamos lá. A gente trouxe um exemplo aqui muito interessante. Na verdade, a gente pegou de um artigo que a McKinsey publicou aí durante a pandemia mesmo, e justamente fala do primeiro item citado pela Bia, que é a estimativa de estoque ao longo de toda a minha cadeia. Então, aqui na primeira coluna esquerda, eu tenho um comparativo, né, entre diferentes segmentos. Eu tenho automotivo, indústria farmacêutica, bens de consumo, varejo da moda, alta tecnologia e semicondutores. E depois eu tenho para cada elo dessa cadeia essa minha estimativa do estoque, em dias de estoque, né, em coberturas, e é claro que está incluindo também o estoque em trânsito, que é muito importante estar contemplado. E aí a gente também nota que é importante esse mapeamento até de um fornecedor de nível 2, né, que seria aí o fornecedor do meu fornecedor, também já foi levantado por você, chegando lá até um mapeamento, que é a última coluna do total de estoque que eu tenho na minha cadeia. Então, a gente pode ressaltar aí que, por exemplo, o automotivo é o segmento com menor estoque, né, desses segmentos listados, e que está muito em linha com aquela questão de uma produção mais just in time. A gente não vê muito estoque aí, por exemplo,
nos CDs regionais. Em comparação à indústria farmacêutica, já é uma indústria que também, conhecidamente, carrega muito estoque em todos os elos, visto que ela exige um nível de serviço muito alto e, por isso, tem aí um estoque de segurança carregado em vários elos, gerando aí esse total muito alto, como a gente pode ver. E aí, só ressaltando, Bia, a importância de ter esse mapeamento, né? Porque com esse mapeamento a gente consegue ter uma estimativa da expectativa de ruptura se, por exemplo, eu tiver uma interrupção de produção de algum desses elos. Então, se eu tenho uma interrupção de produção do fornecedor de nível 2, eu consigo estimar quantos dias eu tenho ainda de estoque na minha cadeia, né, até que eu atinja a ruptura, e com isso eu consigo acionar um plano de contingência, eu consigo buscar alternativas de fornecimento, que você mesmo citou também, lá quando a gente fala de fornecedor. Por isso, da importância, né, desse mapeamento, não só em momentos de crise, como agora, como num pós-crise, né, num momento de retomada, porque a gente sabe que a gente tem que estar sempre preparado aí para novas disrupções que podem acontecer. Vamos voltar, então. Então, mapear a capacidade de abastecimento da minha cadeia, tanto em termos de estoque, capacidade de produção e armazenagem. Um segundo ponto é o reposicionamento do estoque. Então, a gente tinha uma estratégia, a gente tinha uma rede logística antes da pandemia. Pós-pandemia, essa rede pode ter sofrido ou pode ter tido uma necessidade de mudança. Por exemplo, algumas indústrias, elas recuaram e passaram a atender o consumidor direto, né? Geraram algumas iniciativas para atender o consumidor final direto da indústria, criando apenas alguns cross-dockings no meio do caminho. E outra forma também foi a descentralização, que a gente também percebeu isso. Então, outras empresas que passaram a trabalhar com e-commerce e espalharam seus estoques para as lojas físicas, que passaram a ser centros de distribuição para atender mais rápido o consumidor final. Então, a gente percebe esse reposicionamento e é importante essa revisão, mesmo que seja temporária, para atender essas novas necessidades do mercado. Um terceiro ponto muito importante é a orquestração da cadeia. É como é que eu trabalho a cadeia como um todo para chegar no melhor resultado, né? Isso é um ponto que a gente vem falando já tem muito tempo, mas eu acho que a pandemia antecipou a implementação de várias iniciativas. Então, o que é a orquestração? É compartilhar informação para aumentar a visibilidade. Então, você ter uma torre de controle para entender a demanda da ponta de forma online, em tempo real, ter uma torre de controle para entender como é que estão as capacidades de atendimento dessa demanda, os estoques, né? Por meio disso, a gente pode fazer um mapeamento da capacidade, que é aquele primeiro item que eu comentei. Criar processos de planejamento colaborativo, em que dois elos da cadeia, de forma conjunta, planejam como é que eles vão atender aquele estoque, quando que vão produzir, quanto vão manter de estoque em cada um dos elos, né? O mais famoso aí é o CPFR. A gente também pode fazer programas de resposta rápida, de reposição dos estoques, com a visibilidade da demanda e do estoque do cliente, e também criar mecanismos de financiamento da cadeia. O financiamento pode ser feito de várias formas, né? Tanto algum elo forte da cadeia que tem crédito no mercado pode oferecer o seu crédito, tanto para o fornecedor quanto para o cliente, ou então um fornecedor pode colocar um estoque em consignação no seu cliente, porque assim o cliente só paga depois que vende, é uma forma de financiamento. Outra forma de financiamento é um cliente pagar o fornecimento de matéria-prima do seu fornecedor, e aí descontar essa matéria-prima do valor final do produto quando ele for adquirir. Então, esses mecanismos de financiamento hoje estão sendo muito importantes para que algumas empresas consigam sair dessa crise e tenham capacidade de conseguir continuar a movimentação. Tá? Então, esses aí são alguns temas da orquestração. E aí, entrando no nosso último conjunto aqui de ações, que são as ações multidisciplinares. Então, um ponto é a gestão de risco, né? Se tem uma coisa que a gente percebeu que está falha com essa crise, é a gestão de risco. 90% em pesquisas que dizem que 90% dos executivos não estavam preparados para o que estava por vir, e a gente percebe que esse é um tema fundamental de implementação. É importante identificar os riscos previamente,
construir cenários para trabalhar esses riscos, planejar respostas de acordo com esses cenários e controlar os riscos. Tem indicadores para ir controlando e ver como é que, se esse risco está chegando, se está longe, né? A gente fala aí sobre, por exemplo, novas ondas de Covid, enfim. Então, a gente tem que se planejar e o estoque de segurança, manter um estoque de segurança é uma forma de eu me precaver contra alguns riscos de abastecimento, por exemplo, ou de mudança abrupta de consumo que eu não estava planejando. Tá? Digitalização também é um tema muito importante, multidisciplinar, para eu conseguir atender toda essa complexidade e muitas dessas ações que eu falei exigem investimento em tecnologia para aumentar a visibilidade, aumentar a velocidade de reação, aumentar a precisão no atendimento da demanda, aumentar a flexibilidade e melhorar a tomada de decisão. Aqui eu acho que vale até a gente lembrar do fórum, né? Em outubro a gente vai ter o Fórum Internacional de Supply Chain. Esse ano vai ser 100% online, o que aumenta a chance de participação de muita gente aí. As inscrições ainda não estão abertas, mas se vocês puderem acompanhar nas nossas redes, vocês vão ver. E uma das nossas verticais do fórum vai ser Supply Chain 4.0. Então, como é que essa digitalização está acontecendo como uma resposta ao novo consumo, né? O que o consumidor está demandando. Então, essa vertical acho que vai ser bem interessante se a gente quiser discutir quais são as soluções aí do mercado, o que as empresas estão fazendo, acho que vai ser muito legal. Tá? E aí, por último, a gente fala sobre a retomada. Né? E quando essa crise passar, como é que eu me preparo para isso? É importante eu montar uma equipe de guerra multidisciplinar. O Léo Giulianelli falou nas últimas lives, ele chamou de War Zoom, né, que seria uma equipe à distância, planejando o que fazer para reagir agora, durante a pandemia, e depois, como que a gente vai fazer essa retomada. É importante que seja uma equipe multidisciplinar, porque a gente está, mesmo falando aqui de uma live de estoque, né, você percebe que a gente fala de várias ações, de várias decisões, de várias áreas da empresa que impactam isso. Então, acho que qualquer tema que a gente fale de gestão empresarial acaba passando por várias áreas da empresa. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Implementar métodos ágeis de resposta para eu conseguir responder na velocidade certa, na velocidade que essa crise tem demandado da gente. E uma coisa importante é não perder o foco no processo padrão, porque existe uma forma ideal de se fazer num contexto estável. E a gente não pode esquecer como é que é essa forma nesse cenário de crise, né? Porque a gente acaba apagando muitos incêndios, a gente está reagindo rápido, implementando e errando muito, mas depois que isso passar, a gente não pode esquecer como é que é a forma certa de se fazer, a forma otimizada. É importante a gente voltar com os nossos processos padrões e voltar com o nosso processo de melhoria contínua para que a gente não fique nessa de ficar reagindo ao problema para sempre. Tá? Então, acho que essa era a mensagem que a gente queria passar. Acho que deu tempo, né, aí de apresentar. A nossa ideia era mostrar esse framework que a gente montou aí com base nesse novo cenário e estamos à disposição para conversar com vocês novas soluções, aprofundar um pouco esses temas. Fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas. Muito obrigada, pessoal. E eu gostaria de agradecer também, primeiramente, a você pela excelente apresentação. Queria agradecer também o Alexandre Loubra, a Fernanda Monteiro, a Adara, a Marcela Lavalha, o Henrique Alvarenga, por terem ajudado aí a gente na construção dessa live, e a toda a equipe ILOS, né, que está sempre ajudando na divulgação e em tudo que a gente precisa. Agradecer também aos nossos apoiadores, a Tecnologística, a LogWeb e a Mundo Logística. E queria pedir também para o pessoal, não deixem de se inscrever aqui no link que está na descrição do vídeo para que vocês recebam esse material e também se inscrevam nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, principalmente, que a gente tem publicado diariamente conteúdo, tanto de uma curadoria aí das reportagens que têm saído sobre o impacto da pandemia no mundo, né, no Brasil e no mundo, e também todo o conteúdo que a gente publica no nosso blog, a gente tem divulgado no LinkedIn e também no Instagram. Então, muito obrigada, Bia, mais uma vez. E a gente espera todo mundo no fórum, né? Verdade. Eu também.